Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a nossa videoaula vai estar falando um pouquinho sobre a circunferência e os arcos da circunferência, ok? Aquele material que nós trabalhamos durante essa semana. Vamos lá. A definição então, pessoal, que nós vimos e trabalhamos em sala de circunferência e de círculo. O que eu mostrei para vocês? O lugarzinho geométrico que nós desenhávamos, né, era uma figura geométrica que nós desenhávamos no plano. De que maneira nós desenhávamos essa figura? Nós marcávamos um ponto fixo, que nós chamávamos esse ponto de O, né, o centro da nossa circunferência, e nós marcávamos vários pontinhos. Todos esses pontinhos equidistantes desse centro O. Ou seja, a distância de P1 até O, de P2 até O, de P3 até O era a mesma. Justamente essa... Vou passar um traço aqui maior, pessoal. Justamente, essa figurinha que a gente desenhava, que eu estou pintando aqui de cinza, era justamente a nossa circunferência. Eram os pontos formados nesse plano que eram equidistantes do nosso centrozinho O. E por serem equidistantes, ou seja, apresentarem a mesma distância, todos, né, de onde eles estão até o centro O, essa distância nós definimos como sendo o raio da circunferência. Ok? Vimos ainda que na circunferência, se eu marcasse, por exemplo, eu perguntei para vocês em sala, pessoal, esse ponto, essa estrelinha aqui eu vou chamar de ponto A, faz parte da circunferência? Aí vocês, opa, muitos falaram, faz! Aí eu falei, galerinha, a circunferência não é justamente os pontos formados, olha lá, os pontinhos formados nessa nossa linha cinza, que estão com a mesma distância até o centro? Então, por acaso, esse ponto A está sobre a nossa linhazinha cinza? Não. Então, ele faz parte da circunferência? Ah, professor, é verdade, não faz não. Mas faz parte de quem, gente? Do nosso círculo. Por quê? Porque o nosso círculo, a gente tinha definido justamente, por uma circunferência contando os pontos interiores dela. Ou seja, toda essa parte que está aqui dentro, fazia parte do nosso círculo. Beleza? Ah, é verdade, professora, lembrei. Ok, na circunferência, pessoal, em anos anteriores, vocês perceberam que surgiam alguns nomezinhos. Eu podia muito bem ligar, por exemplo, esse ponto P1 até um ponto do outro lado aqui, que eu vou chamar de P4. Quando eu ligo o ponto P1 ao P4, ou seja, quando eu ligo dois pontos da minha circunferência, dois pontos distintos da minha circunferência, eu construo uma corda. Lembram disso? Beleza. Só que quando a corda passa pelo centro da circunferência, ela é uma corda especial que recebe o nomezinho de diâmetro. Em sala eu chamei a atenção de vocês para uma coisa. O diâmetro é a maior corda da nossa circunferência. E se você perceber, do centro até a borda é raio, do centro até a borda é raio. Então, o diâmetro da nossa circunferência equivale justamente o quê? A 2 medidas de raio. Beleza? Isso foi o início, né, a definição do que era a circunferência e do que era o nosso círculo. Em seguida, eu lembrei vocês de uma coisa. Existem pedaços da nossa circunferência. Então, quando eu estou desenhando a minha circunferência inteirinha, às vezes eu posso pegar apenas um pedaço da nossa circunferência. Por exemplo, pegar esse aqui assim, WX. Aqui é o centro da minha circunferência. Esse pedacinho aqui, que eu estou pintando, é justamente um pedaço da minha circunferência, que nós representamos como sendo um arco da circunferência, ok? O nosso arco completo, pessoal, na circunferência, ele equivale a 360 graus, ou seja, eu dou uma volta completa, um giro completo. Uma semicircunferência, a metade da nossa circunferênciazinha, equivale a 180 graus. Beleza? E assim por diante. Portanto, então, o nosso ângulozinho central tem a mesma medida do arco correspondente a ele. Como assim, professora? Esse arco aqui, pessoal, AB, ele equivale justamente ao nosso ângulo central, o quê? Alfa. Tudo bem? Diferente, galerinha, de dizer que o comprimento do arco AB é alfa. Não, não é o comprimento. O arco equivale ao alfa grau, mas o comprimento eu vou aprender como calcular. Ou melhor, nós já aprendemos como calcular. Vamos seguir. Eu mostrei para vocês o comprimento da circunferência e do arco.
Eu falei para vocês, inclusive, relembrei vocês do experimento que vocês tiveram no laboratório de matemática, que dizia o seguinte: você pegava uma lata, lembram disso? Uma lata de Nescau, aí pegava uma lata um pouquinho menor, lembram? E aí eu pedia para vocês o seguinte: pessoal, olhando para essa latinha, tenta por favor pegar a régua e medir o diâmetro, né, do fundo dessa latinha. Aí você ia lá e marcava, anotava o valor 2R. Fazia a mesma coisa na outra lata que era um pouquinho menor, vou botar 2Rzinho. Aí eu dava uma fita métrica e falava: galerinha, agora por favor dá uma voltinha completa aqui e marca, por favor, o comprimento dessa tampinha e o comprimento dessa tampinha. Aí em seguida eu falava assim: galerinha, agora você vai fazer o seguinte, você vai dividir o comprimento pelo diâmetro de cada latinha. Adivinha que valor você chegava próximo, pessoal? Um valor aproximado de 3,14. Lembram disso no laboratório? Pois é. Esse valor aproximado era justamente o nosso π radianos. Era o nosso númerozinho irracional. Ah, é verdade, professora. Ah, calma aí então. Se a gente chegou nessa razão, C sobre 2R's equivale ao nosso π radiano, o que a gente concluiu? Que o comprimento, então, era igual a 2 vezes R vezes π. Mas aí, para a gente gravar e para ficar mais bacaninha, a gente começou a representar, então, o comprimento como sendo o que mesmo? 2πr. Aí alguns brincaram: 2π ralho, 2 franceses. Franceses? Por que, professora? Ah, galera, todo francês se chama Pierre. Então, olha lá, 2 franceses, Pierre. Lembram disso? Aí gravamos a formulinha. E aí, a partir disso, nós conseguimos calcular o valor, né, o comprimento de toda e qualquer circunferência, tendo o seu raio, né, ou o seu diâmetro. Por que eu falo o seu raio ou o seu diâmetro? Porque eu chamei a atenção de vocês para uma coisa. A gente definiu que o diâmetro era justamente o que mesmo? O dobro do raio, 2 medidas de raio. Então eu posso muito bem dizer que o comprimento de uma circunferência é o produto do diâmetro por quem, galera? Pelo valor π. Beleza? Pode ser assim, professora? Pode. Mas quando eu quero apenas uma parte da circunferência, ou seja, quando eu quero um arco, como aquele exemplo ali, ó, AB, eu estou querendo uma partezinha, um pedacinho. Como que eu vou calcular isso, pessoal? Eu vou ver esse arcozinho, ele equivale a que parte do todo? Professora, mas quando a gente faz isso, a gente está fazendo regra de 3. Exatamente, galera. Como assim? Se eu desse uma volta completa, um arco de 360 graus, ele ia equivaler a 2 vezes π vezes o raio que a gente acabou de descobrir. Beleza? Que a gente tem. Se eu quero descobrir agora a medida, que eu chamei aqui, ó, pessoal, de L, tá? Do arco Lzinho ali, que seria o meu arco AB, que eu chamei de L, ele equivale a que ângulo, né? A que arco central ali? Professor, o ângulo que tiver, 60, 30, alfa. O que você vai fazer, galerinha? Regrinha de 3. O nosso famoso cruz credo. Ou melhor, volta lá para o nosso primeiro período. Isso aqui é a nossa razão e proporção, ó. Então eu posso simplificar quando possível, e aí eu defino o valor do comprimento. Através dos exercícios vocês vão perceber melhor. Olha, primeiro exemplo. Uma praça circular apresenta 6 quilômetros de raio. Pessoal, eu estou dando então que a praça é circular e que o raio dela equivale a 6 quilômetros. Tudo bem? Quantos quilômetros uma pessoa vai percorrer se ela der 5 voltas completinhas nessa praça? Ah, professora, calma aí. Eu sei calcular uma volta. Exato. Se você der, pessoal, uma volta completa, você concorda que vai ser o comprimento da circunferência? Beleza. Ou seja, 2 vezes π vezes o nosso raio, que é 6 quilômetros. Então, o comprimento vai ser 12 π quilômetros. Isso, pessoal, para quantas voltas? Uma. Mas quantas voltas ele quer que eu dê? Professora, 5? Calma aí, galera. Se em uma volta eu ando 12 π quilômetros, adivinha o que vai acontecer se eu der 5 voltas? Ah, pessoal, tranquilo, né? Se eu multiplicar, então, o valor 5 pelo valor de uma volta completinha, eu vou ter o total andado. 5 vezes 12, 5 vezes 2, 10, 60 π quilômetros. Só que fica esquisito, né, essa resposta, 60 π quilômetros. Aí o que o exercício pede? Coleguinha, considere o π como 3,14.
Significa então que eu tenho 60 vezes 3,14. Ai, professora, quando você coloca esses números decimais, me complica. Complica não. Você não tem calculadora, mas você é um menino ou uma menina esperta. Posso muito bem, pessoal, multiplicar assim, ó. Esse 60, você concorda que é a mesma coisa que 6 vezes 10? É, não é? Então você poderia muito bem multiplicar assim, ó. 6 vezes 3,14 e depois multiplicar por 10. Eita, prof, posso mesmo. Galera, você chega no seu cantinho, olha lá, do caderno. 4 vezes 6, 24, com 2. 6 vezes 1, 6, mais 2, 8. 3 vezes 6, 18. Duas casas decimais, duas casas decimais. Então ficou 18,84, só que eu tenho que multiplicar por quanto? Por 10. O que seria multiplicar por 10? Desloca uma casa para a direita. Então, quanto ele percorreu? 188,4 quilômetros. Significa que se o coleguinha der 5 voltas nessa praça, que tem um raio de 6 quilômetros, ele vai ter percorrido 188,4 quilômetros. Muito fácil, professora. Exato. Vamos para o segundo exemplo? Numa pista circular, galera, de 12 metros de diâmetro. Opa, diâmetro. Então, 2 raios equivalem a 12 metros. Um veículo realiza 10 voltas por segundo. Eita, como assim, professora? Na verdade, era a roda do veículo que a gente estava brincando em sala, né? Mas não tem problema não. 10 voltas, pessoal, por segundo. Professora, ele está parecendo que está nos dando, na verdade, a velocidade. Só que o que você sabe da velocidade? É o espaço sobre o tempo, que eu gasto para aquele espaço, não é para aquele deslocamento. É verdade. Mas calma aí, então. 10 voltas, pessoal, eu tenho como descobrir quanto eu ando, quantos metros eu me desloco, completando 10 voltas completas? Claro, professor, a gente acabou de fazer o exemplo aqui anterior. Exato. Se eu der uma volta completa nessa pista, eu vou andar 2 vezes π vezes o raio, não é? Calma aí, pessoal. 2 raios já não é 12? Então eu vou andar, na verdade, o quê? 12 π. Se ele vai dar 10 voltas, eu vou multiplicar isso aqui por 10. Então ele vai deslocar, na verdade, 120 π metros por segundo. Até aí, tranquilo? Tranquilíssimo. Só que, novamente, olha lá o π aparecendo de novo, que esquisito, professor. 120 π. Tá estranho. Ele pede agora no exercício para o π ser usado como 3. Então calma aí, professor. Então eu vou multiplicar isso aqui por 3. Galera, 3 vezes 12, 36. Então vezes os 10, 360. Tudo bem? 360 o que mesmo? Metros por segundo. Aí você vai usar o que você já aprendeu na física. Ele está pedindo em quilômetros por hora. Prof, muito fácil. De metros para segundo, gente, de metros por segundo para quilômetros por hora, o que você fazia mesmo? Multiplicava por 3,6. Fechou. Então eu tenho que multiplicar esse carinha aqui por quanto, pessoal? Por 3,6. Prof, eu continuo detestando essas multiplicações com decimal. Vamos lá? 360, pessoal, vezes 3,6. 3,6 não é a mesma coisa que 36 décimos? Eita, é mesmo. Beleza. Posso, então, simplificar, por 10 aqui? Prof, muito tranquilo. O que você gerou, pessoal? 36 vezes 36. 36 ao quadrado. Ficou bem melhor. Isso aqui vai ser o equivalente a 1.296. A gente não transformou de metros por segundo para quilômetros por hora? Então, 1.296 o quê? Quilômetros por hora. Tudo bem? Beleza, pessoal? Nossa, professor, esse número deu muito grande. Realmente, esse veículo deve ser uma espaçonave. Só pode. Era só um exemplo, tá? Eu botei valores, pessoal, para facilitar para vocês, ok? Não é um número real. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Olha o próximo exemplo. O arco AB da figura, olha lá, o nosso arco AB, aqui, da figura, tem uma medida de 30 graus. Beleza. Então ele está dizendo que, esse arco assim equivale a 30 graus, nosso ângulo central. E o raio dessa circunferência é de 4 centímetros. Calcular em centímetros o comprimento do arco. Não é, professora? A regrinha de 3 novamente. Galera, algumas maneiras que você tem para fazer. A primeira foi a que a gente explicou, né? Se eu desse uma volta completa, eu estaria andando, o equivalente a um arco de 360 graus. E onde o comprimento seria 2 vezes π vezes o raio.
Como eu estou pegando apenas um arco de 30 graus está para x. Prof, isso aqui é razão e proporção. Perfeito. Então podemos simplificar. 360, pessoal, dividido por 30 vai dar 12. Concordam? Esse 12 eu posso simplificar com o 4. Aqui fica 3, aqui fica 1. Então eu vou ficar, na verdade, com 3x, que é igual a 2π. Então eu vou ficar aqui x é igual a 2π sobre 3. Beleza? Isso o que mesmo? Centímetros. Só que, olha o que ele pede, pessoal. Para você considerar o π como sendo quem mesmo? 3. Ele está pedindo para que esse valor aqui seja 3. Então, eu estou te pedindo para fazer assim, 2 vezes 3 sobre 3. Ah, prof, muito fácil. Isso aqui equivale ao que mesmo? 2 centímetros. Fácil, pessoal? Fala demais. Galerinha, para você trabalhar, né, e fixar melhor, eu passei do livro esses exercícios. Página 231, 232, 234 e 235, ok? Então, bora focar na tarefa, fazer os exercícios, tá? Para fixar. E qualquer dúvida, lembre-se, só entrar em contato. E vou pedir mais uma coisinha. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, alenumeros.com, do YouTube, não se esquece de se inscrever não, ok? Cada vez que vocês se inscrevem e curtem a nossa página, né, vem benefícios que eles nos dão, que o YouTube nos permite nos próximos vídeos. Beijo grande e até a próxima.